Bom, vou tentar ser o mais breve possível. É um primeiro vídeo aí, algo piloto que eu quero fazer e espero que dê certo, né? O que é esse projeto que eu tô querendo fazer? Eu sempre tive uma vontade. Eu não vou falar sonho, porque sonho é uma coisa que remete a, a você só imaginar, né? E eu quero concretizar isso. Eu sempre tive uma vontade de ser professor, mas as minhas escolhas acabam me afastando às vezes um pouco desse meu projeto pedagógico, vamos dizer assim. E quando eu digo as minhas escolhas, é isso aqui, né? Tatuagem é uma coisa ainda mal vista em alguns círculos, né? E principalmente na área da educação, né? Eu me lembro até hoje no meu primeiro dia, nos primeiros dias, nas primeiras semanas da faculdade de Direito, a minha professora de ética entrou na sala de aula e ela falou assim para os alunos: eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de como se portarem, de como vocês devem ser nesse meio do direito. Então já vou logo avisando aí aos homens, às meninas e os meninos aí, essas coisas de tatuagem não dá certo, não tem nada a ver com o mundo do direito. Piercings, cabelo muito colorido, as mulheres que gostam de fazer uns cortes muito diferentes e tal, não tem nada a ver com direito. Você tem que se mostrar sempre apresentável, uma boa vestimenta. E até o carro que vocês vão, até o fórum também, deve ser tomado uma devida atenção, porque não é bem visto você chegar com um carro velho e tudo mais. Aquilo me incomodou profundamente, sabe? Tipo, ela falou assim mesmo, tipo, as mulheres, nada de usar brincos muito chamativos, nem colares, os homens sem piercings e tatuagens ou brincos, cabelo sempre cortadinho, sem, né, uma barba bem feita e tudo mais. Vendendo uma aparência para o advogado, né? Isso foi uma professora de ética que falou isso nas primeiras semanas de aula. Depois, com o tempo, eu fiquei amigo dos meus alunos, dos meus amigos de sala, né, dos alunos da faculdade. E aí uma vez eles até comentaram comigo e falou: mano, quando a professora falou isso lá na frente, a gente olhou pra vocês e falou: caralho, esse maluco vai levantar dali e vai bater na professora. Porque eu ia pra faculdade, eu morava próximo da faculdade, então eu ia de bermuda, camiseta de banda, bicicleta, eu ia de bike, sabe? Camiseta regata, cortada e tal. Então as minhas escolhas nem sempre me ajudaram, vamos dizer assim. Eu tive uma grande oportunidade de ter dado aula numa escola de formação de segurança aqui em São Paulo, na área do direito. Eu dava aulas de direito específico, né, para a área da segurança, mas abordava temas também como direitos, como é que se diz? Direitos constitucional, direito penal, eu falava sobre princípios constitucionais, eu falava sobre direito ambiental, e eu falava bastante de política, falava bastante da questão, da questão, quando eu entrava na parte de direito ambiental, eu falava bastante da parte alimentar, vamos dizer assim, né? A questão do agronegócio, dessas coisas todas, né? Abordava temas bem picantes, assim, bem peculiares. Isso numa sala para vigilantes, né? Para quem queria seguir na área, na carreira de vigilante, segurança, enfim. E eu sempre quis muito dar aula, muito, é a minha paixão.
Eu gostaria muito de ser docente em uma faculdade, por exemplo. Não sei se essa vontade está longe ou perto, mas enfim, eu vou seguindo o meu caminho. Eu acho que o caminho da docência é um modo de você que você consegue, que nós conseguimos atingir o maior número de pessoas. E eu sempre quis que as pessoas pensem. Eu faço postagens no meu Instagram, por exemplo, e eu sempre escrevo só assim: pense, pense. Porque para mim, assim, não existe certo ou errado. Existe o que é bom para mim, existe o que não é bom para mim. E eu acho que o modo de você fazer as pessoas pensarem e colocarem em dúvida é pensar fora da caixinha, sabe? Pensar fora do seu mundo. Eu acho que a docência é o modo mais direto e que consegue abranger o maior número de pessoas. Eu dava aula para uma sala de 30 alunos, 40 alunos, 20 alunos, né? Então você acaba tendo um impacto maior, né? Por exemplo, nas artes também, né? A gente também consegue no mundo da música, por exemplo, atingir também um número grande de pessoas. Por mais que a gente não consiga fazer com que todo esse nicho ou todo aquele ambiente pense efetivamente, eu não vou nem dizer concordar ou discordar, mas pense sobre o assunto de uma forma clara e sem paradigmas, né? Sem doutrinas por detrás, eu não vou conseguir fazer com que todos, mas se eu conseguisse, como eu consegui às vezes, uma pessoa na sala de aula que pensasse naquilo que eu falei, e aquilo fizesse sentido para ela e ela de repente até mudasse o comportamento e conseguisse com essa mudança ter uma melhoria de vida, uma condição melhor de vida, eu já ficava muito feliz. Muito, assim. Eu vou abordar algumas coisas aqui nesse meu canal agora, do YouTube e aqui no Instagram. Algumas coisas que eu penso, não é a verdade suprema, eu vou colocar a minha opinião, vou emitir minha opinião. E espero, pelo menos, provocar o ato de pensar nas pessoas, que é isso que está faltando. As pessoas são muito explosivas, muito imediatistas, não pensam às vezes no contexto da coisa, não pensam no que, da onde veio tudo aquilo ou para onde vai levar todas aquelas ações, sabe? E o advento da internet, para mim, é muito dúbio a coisa. Por quê? Porque pela internet agora eu posso me permitir tá palestrando para vocês. Eu não digo nem ensinando, nem nada disso, porque longe de mim ensinar alguma coisa para alguém, mas palestrar, dizer aquilo que eu penso e provocar a mente de vocês. Mas ao mesmo tempo, muitas das vezes eu paro para pensar, às vezes conversando com outros amigos, professores até de faculdade, eu falo que a internet emburreceu as pessoas. Por que eu digo isso? Porque hoje você consegue, eu lembro da minha época de adolescência, para a gente fazer um trabalho de faculdade, hoje a gente tinha a coleção da Barça, né, em casa, que os pais compravam, então tinha um monte de livro falando sobre um monte de assunto, de uma forma muito aberta, né, muito ampla. Ou então você ia para a biblioteca municipal. Você ia para a biblioteca ou da faculdade, da escola, no caso, né? E ia ler para poder entender sobre os assuntos. Hoje em dia você quer saber sobre a teoria da relatividade, você joga lá no Google, joga lá na internet e ela aparece para você lá de uma forma... Aí tem diversas pessoas, até mesmo aqui no YouTube, falando sobre a teoria da relatividade, um falando de um modo, de um jeito mais sério, mais acadêmico, outros falando de um modo mais lúdico, de um modo
que a maioria das pessoas vão entender, né? E só que ao mesmo tempo as pessoas não querem saber sobre a teoria da relatividade. As pessoas querem acessar a internet e saber qual é o tênis mais caro, a música do TikTok que tá na moda, ou sei lá, qualquer outra banalidade que seja, né? Entrar em sites pornográficos, enfim, sobre diversos assuntos. E eu volto a dizer, não existe certo ou errado. Na verdade, você pode acessar esse tipo de conteúdo também, você deve acessar esse tipo de conteúdo, e até mesmo esse tipo de conteúdo atinge também um nicho de pessoas, certo? Então, por exemplo, você pega o TikTok, que tem as musiquinhas, as dancinhas ali, enfim, ele atinge um certo nicho de pessoas, né? Mas eu acho que ficar só nisso, num universo tão grande que é a internet, é uma perca de tempo. É uma perca de tempo. Enfim, mas pelo menos a internet vai me trazer essa oportunidade que provavelmente eu não teria, porque a internet eu vou conseguir, talvez, alcançar um número grande de pessoas e a gente entrar aí num debate e conversar, enfim. Então, esse primeiro vídeo aqui é mais uma abertura, vamos dizer assim, um índice sobre aquilo que eu gostaria de fazer, que eu quero fazer. Eu não faço ideia sobre o que falar, como falar. Eu não fiz nenhum curso, não fui ver tutoriais de como fazer vídeo, não. Eu tô aqui com o pedestal que eu comprei aqui, com uma luz, meu celularzinho aí funcionando, gravando, e vamos ver o que sai, né? Eu peço para vocês que quem curtir aí os conteúdos, que curtam a página no YouTube, que me sigam nas redes sociais, que indiquem para outras pessoas também. E eu peço agora, nesse início principalmente, que as pessoas me mandem inbox assuntos que a gente pode abordar aqui, que a gente pode conversar. Eu tenho, lógico, eu tenho um nicho que eu gosto bastante, que é a filosofia. Eu acabei me empolgando por essa parte, né? A filosofia. Eu sou formado em Direito e em Gestão de Segurança Privada. Sou designer gráfico também pela Pan-Americana de Arte, enfim. Eu tenho algumas formações, pós também. Então, eu sempre vou trazer as discussões ou os assuntos fazendo um paralelo com a filosofia, que é algo que eu gosto muito, né? Que eu estudo, enfim, leio sobre, mas eu não vou me ater a nenhum assunto. Eu quero falar aqui sobre política, eu quero falar aqui sobre contemporaneidade, eu quero falar sobre os assuntos atuais, futuros, passados, futebol, esportes em geral, porque eu acho que tudo tá ligado, sabe? A gente vem falando de política no âmbito do futebol, a coisa que está muito acesa é a política, né? Então a gente fala da política no âmbito cultural, né? Nas questões de artistas tomando parte de políticos, né? Sendo cabo eleitorais de políticos, a gente tem atletas, né? Então eu acho que meio que as coisas vão se conversar, sabe? A gente pode falar de comida também. Eu tenho algumas perturbações mentais acerca dessas questões alimentares, mas que eu vou trazer num vídeo específico, porque cada assunto toma muito tempo, né? Mas gostaria de pedir a ajuda de vocês, se curtirem, que deem um likezinho aí, sigam o meu canal do YouTube e também mandem sugestões aí de temas e tal. De repente colocar uns convidados também pra gente trocar umas ideias, alguns amigos meus aí que são bem, também gostam de sentar
apreciar um vinho e devagar e discutir sobre assuntos variados. Beleza? Conto com a ajuda de vocês aí, os meus amigos do Instagram. Tenho bastante amigos no Instagram, alguns, né? Não tenho tantos seguidores assim também, mas que curtem ver as postagens que eu faço, principalmente dessa parte filosófica. Então conto com vocês aí para que fomentem esse canal e me ajudem aí a deslanchar esse projeto. Beleza? Obrigado aí